Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre as objeções. Então, na verdade, a gente já tem falado sobre isso essa semana. Eu trouxe para vocês algumas objeções. Então, nós falamos sobre a questão do preço, a questão do tempo e objeções são pontos bastante importantes quando a gente pensa na mudança do nosso mindset. Quando a gente vem para o mundo digital, nós temos que pensar como empreendedores, né? Então, a mudança de mindset. E todo empreendedor, ele tem que se preocupar com as objeções que o cliente pode realizar no momento da compra. E como que a gente faz para lidar com isso? A gente tem que se antever, se preparar para essas objeções. Existe uma coisa chamada pitch de vendas. O que é o pitch de vendas? Ou speech, tem algumas pessoas que chamam de speech. Nos Estados Unidos eles falam speech. O que é o pitch de vendas? É o nosso discurso preparado para a gente fazer uma venda. Então, no nosso pitch de vendas, a gente já tem que estar preparado para as possíveis objeções que a gente vai enfrentar. Então, o que a gente viu? Em primeiro lugar, o que é uma objeção? Objeção é uma proteção, entre aspas, do consumidor. Então, é o motivo que ele vai te dar para não comprar determinado produto. Isso é a objeção. Numa das postagens que eu fiz, eu sugeri que vocês fizessem uma relação com todas as objeções que vocês possam encontrar e como que vocês vão reagir a essas objeções. É uma listinha de 2 colunas. Numa coluna eu vou colocar as objeções e na outra coluna eu vou colocar como que eu vou derrubar essa objeção. Nossa, Denise, que termo feio, derrubar objeção? Sim, esse é o termo mais correto. E aí, o que a gente falou? Então, uma das primeiras objeções que a gente estudou foi que é uma objeção universal, que é a questão relacionada ao preço. Então, preço é uma daquelas objeções que todo mundo vai falar sobre isso. E o que a gente falou naquela live sobre preço? A gente falou que a gente tem que entregar valor. Então, na verdade, o cliente, ele não compra o nosso produto, ele compra os benefícios que aquele produto entrega para ele. Então, eu não sei se vocês se lembram, eu dei como exemplo a história de um laboratório, o laboratório A, o laboratório B. Então, o laboratório B, ele entregava uma série de valores e por isso que ele negociava valor, ele não negociava preço. Então, qual que é a melhor forma que a gente tem para lidar com uma objeção de preço? É mostrar o valor que aquele produto vai ter e, principalmente, mostrar quais são as perdas que o cliente pode ter não comprando aquele produto. Imagine o seguinte, o meu curso pode ajudar uma determinada pessoa a passar numa entrevista de emprego. Se a pessoa fica muito preocupada com a história do mas é caro, não posso pagar, ela pode perder uma oportunidade maior, que é o emprego. Então, como que eu lido com essa objeção preço? Eu vou lidar com o valor. Eu vou mostrar para ele quanto ele ganha e quanto ele pode perder ao não adquirir o meu produto. Depois, ontem a gente falou sobre objeção tempo. Não tenho tempo agora para fazer o seu produto, para fazer o seu curso, eu tenho outras prioridades, eu não posso fazer tua mentoria agora. E o que eu falei? O problema do tempo, a objeção tempo, ela está muito mais relacionada ao problema de gestão do tempo, de prioridades, do que eu não ter tempo em si. Então, o que eu preciso? Eu preciso conversar bastante com aquela pessoa e entender por que ela alega que ela não tem tempo. Onde está pegando, onde que eu consigo mostrar que há um ganho. E aí eu contei para vocês a história do médico, que ele queria ficar com um filhinho pequeno
E quando ele começou a falar que ele não tinha tempo para fazer a minha mentoria, eu comecei a mostrar para ele que ele estava perdendo um tempo que era muito mais importante, que era o tempo ao lado do filho dele, né? E por que eu consegui argumentar nesse sentido? Porque eu consegui perceber que a angústia maior dele, que a dor dele, era tempo para poder ficar com o filho. Então, qual que é a prioridade dele, né? Ficar com o filho ou trabalhar? Então, se ficar com o filho era uma prioridade, ele teria que descobrir um tempinho para fazer a mentoria para conseguir trabalhar menos. E aí a gente derrubou uma objeção. Então, o que são as objeções? As objeções nada mais são do que barreiras de proteção, as barreiras neurais, né, que o cliente levanta para se proteger, para não comprar o produto. E o que a gente tem que fazer? Então, se no momento da venda é importante a gente conhecer bem o cliente para poder fazer uma oferta legal, no momento de conhecer as objeções, é o mesmo trabalho. Então, a gente precisa tentar entender o que está segurando, né? O que está prendendo aquela pessoa, o que está fazendo com que ela não efetive a compra. Bom, e aí existe um modelinho, que é um modelinho chamado LAER, que é um modelinho meio universal. E qual que é a regrinha desse modelinho? L é de ouvir, né? O A é de reconhecer, o E de explorar e o R de resolver. Então, ouvir, reconhecer, explorar e resolver. Isso significa o quê? É o que eu sempre falo, né? A gente tem 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente tem que aprender a ouvir bastante. Por quê? Porque quando a gente aprende a ouvir, a gente aprende a conhecer o outro, a gente entende melhor quais são as necessidades e os desejos do outro. Então, às vezes, quando a pessoa vem procurar a gente porque ela quer comprar um determinado produto, ela conta pra gente uma necessidade aparente, né? Que é a pontinha do iceberg, né? Aquela que a gente percebe. Mas à medida que a gente vai conversando com as pessoas, à medida que a gente vai evoluindo na negociação, a gente entende quais são as outras necessidades que estão escondidas, né? E eu vou cavando para tentar entender melhor qual que é o problema real daquela pessoa, qual que é a dor daquela pessoa. Se eu estou falando de objeção, de novo, é a mesma regra. Então, assim, eu vou ouvir para tentar entender qual que é o fundamento daquela objeção. Porque nem sempre as pessoas, elas dizem qual que é a real objeção. Então, muitas vezes, uma pessoa ela pode falar, não tenho tempo, mas qual que é a objeção dela de verdade? É o não ter tempo mesmo, de verdade? Ou será que tem alguma outra coisa que está impedindo ela realizar a compra? Então, é por isso que é super importante a gente ouvir bastante que, de verdade, é o problema, é a dor e é a desculpa que o cliente está nos dando para não adquirir aquele produto que eu estou oferecendo. Então, no nosso caso, o que a gente vende? A gente vende conhecimento. Então, quais são as objeções que a gente pode ouvir e que são objeções mais esperadas? Em primeiro lugar, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Toda venda tem objeção, tá bom? Então, não esperem que vocês vão fazer a oferta do produto de vocês e que não haverá nenhuma objeção. Não, sempre há objeção, tá bom? Por isso que a gente tem que estar preparadinho para ir para aquela negociação. Dito isso, né? Então, no nosso caso, como a gente trabalha com cursos, mentorias, né? Que é o momento que a gente tem um contato mais próximo com o nosso cliente, quais são as objeções que a gente pode perceber? Então, uma das objeções pode ser referente ao nosso método. Lembram-se, quando eu vendo uma mentoria, quando eu vendo um curso, na verdade eu estou vendendo um método, né? E o meu método, ele serve para ajudar a pessoa a resolver um determinado problema, ele serve para ajudar a pessoa a atingir determinados objetivos. Então, uma das objeções
Pode ser o seu produto não funciona. O que é esse seu produto não funciona? Nada mais é do que uma falta de confiança no nosso produto. Por quê? Porque muitas vezes o cliente não conhece, ele nunca ouviu falar. Então, quando ele vem com uma objeção do tipo, isso não funciona, ou que demonstra uma certa desconfiança, como que a gente tem que agir? Como que eu posso quebrar essa objeção? Uma das formas de quebrar esta objeção é mostrando quais são as pessoas que eu já transformei. E aí eu posso trazer algumas provas sociais, né? Então, apresentar pessoas que eu já transformei para mostrar para ele que o meu método funciona, que o meu método é bom, né? Que é um método confiável. Uma outra forma de eu quebrar objeções deste tipo é trazendo provas. Então, por exemplo, eu posso mostrar que eu já falei num congresso XPTO, que eu já escrevi livros sobre aquele assunto. Então, são formas que eu tenho de mostrar para aquela pessoa que esse é um método confiável, que esse é um método que já foi aplicado, que algumas pessoas passaram por transformações em função desse método. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando formas de derrubar aquelas objeções. Entrou um comentário agora, né? As objeções podem ser falsas, temos que identificar qual que é o real problema. Então, é verdade, né? É a história da ponta do iceberg, né? Então, a pessoa pode me dar uma objeção, tempo, grana, né? Não tenho dinheiro para pagar agora. Ou pode me dar até uma objeção de falta de confiança. Mas nem sempre aquela objeção é a objeção real, né? O que está acontecendo de verdade naquele momento. Por isso que a gente tem que ficar buscando, né? Cavando para tentar entender qual que é o real motivo daquela pessoa. Assim, mais uma vez, da mesma forma que funciona, que a gente tem que ter esse comportamento quando a gente quer vender, entendendo qual que é a real dor do cliente, qual que é o real problema que ele tem, como que eu posso resolver esse problema, isso vale para as objeções também, né? Então eu tenho que entender quais são, de verdade, o que ele está sentindo, por que ele não quer comprar, qual que é a barreira que ele está tendo, o que está gerando desconfiança. Uma outra forma de eu lidar com essa objeção da falta de confiança ou do teu método não funciona é com o gatilho da procedência, né? Então eu posso falar para a pessoa, contar todo o meu histórico, mostrar que, olha, eu tenho formação, já fiz esse curso, já fiz aquele curso, já trabalhei em tal empresa, mostrar que eu tenho procedência para lidar com aquele tipo de problema, mostrar que eu tenho conhecimento para lidar com aquilo. Por isso que no modelo LAER, né, que é o ouvir, reconhecer, explorar e resolver, eu preciso ouvir bastante e ter a malícia de checar aquelas objeções. A gente tenta perceber aquela situação que ele colocou como uma objeção sob diversos ângulos diferentes, para validar mesmo se aquilo é uma objeção ou não. E se realmente aquela objeção que ele está fazendo é real, né, eu tenho que reconhecer que é de verdade uma objeção real e eu vou ter que descobrir formas de lidar com essa objeção. Mas cuidado, né? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Nem sempre a gente tem que reagir de bate-pronto, né? Então, muitas vezes, a melhor alternativa é pedir um tempo. Então tá bom, vou ver se isso é possível ou não, né? Para tentar avaliar, nunca é de primeira. É avaliar se aquilo é real mesmo, né? Se realmente está tendo um problema com preço, com prazo, com tempo e por aí vai. Na Rodia a gente falava assim, a gente nunca leva o rei para a partida final, porque muitas vezes a gente pode precisar ganhar esse tempo para avaliar a real necessidade do cliente, ou para avaliar se aquele cenário que ele está mostrando, se de verdade tem procedência ou não. Poxa, Denise, mas mesmo na área do conhecimento a gente encontra objeções? Sim, mesmo na área do conhecimento a gente encontra objeções e não são poucas, tá? Então, assim, preparem-se. Quando vocês estiverem indo para o mercado, vender a mentoria de vocês, para vender o curso de vocês, haverá sim objeções. E quanto mais preparado vocês estiverem para lidar com essas objeções, melhor. E qual que é a ferramenta que eu tenho
para lidar com isso? Como que eu faço para me preparar para essas reuniões? Conhecendo o cliente. Não tem outra receita. Ah, mas eu posso fazer uma série de estudos de mercado, contratar uma empresa de consultoria? Posso. Mas assim, todo esse conjunto, né, vai estar trabalhando no sentido de conhecer melhor o meu cliente, quais são as necessidades dele, quais são suas dores. Então, assim, é regra básica do marketing. Conheça o seu cliente, né? Aprenda a ouvir o seu cliente. E uma outra dica que eu queria trazer aqui, a história do pitch de elevador. Como é que funciona essa história do pitch de elevador? Muitas vezes, numa mesa de negociação, a gente não tem muito tempo para se apresentar. Às vezes, né, você está num evento, está num congresso, sei lá, e você tem que fazer a sua apresentação rapidinho. Então, imagine o seguinte, imagine que você está num elevador e o teu tempo é o tempo do elevador chegar em outro andar. Como é que você faria a sua apresentação nesse espaço de tempo? E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que se preparar para reagir rapidinho. Então, eu falo o seguinte, a gente tem que se preparar para você conseguir, numa mensagem, transmitir tudo, a ideia principal. Quem já foi mentorado por mim sabe. Tem que oferecer o tijolinho, né? A gente precisa oferecer a parede. A gente precisa oferecer o tijolinho para resolver aquele problema. Agora, o fato de eu oferecer o tijolinho não significa que eu não entenda da parede, tá? Então, imagine o seguinte, você tem que preparar o seu speech para falar rapidinho. O teu pitch de vendas tem que ser rápido, bem objetivo. Mas imagine o seguinte, imagina que a pessoa te faça uma pergunta e você não está preparado, né? Então, faça a sua lição de casa. O seu speech é rápido, mas você tem que estar preparado para perguntas. Então, o que você precisa? Você precisa conhecer muito bem o seu produto e conhecer muito bem o problema ou as dores do cliente. Por quê? Gente, decora porque cai na prova. Cliente não compra produto. Cliente compra benefício, compra solução, né? E se ele está te procurando, é porque ele tem algum problema que precisa ser solucionado. Então, no nosso caso, o nosso cliente, quando ele nos procura, ele está buscando uma transformação. Ele quer sair do ponto A para ir até o ponto B. Qual que é essa transformação que ele precisa? Então, por exemplo, ele vai prestar um concurso para medicina. Então, ele precisa adquirir mais conhecimentos de língua portuguesa, por exemplo. Tá? Então, ele está te procurando porque ele quer sair do ponto A, que é o desconhecimento da língua, e ir para o ponto B, que é o domínio da língua, para fazer uma prova e conseguir aquela vaga que ele está buscando, que ele está almejando. Então, lembrem-se, eu não vendo mentoria, eu vendo solução para um problema, vendo conhecimento, e um conhecimento que pode ajudar aquela pessoa a resolver uma dor, a resolver um problema. E nesse pitch do elevador, que a gente tem que ser rapidinho, eu vou explicar o meu produto, vou mostrar quais são os benefícios do meu produto, vou mostrar como que o meu produto agrega valor. Lembrem-se, tem um monte de gente vendendo aquilo que você vende. E por que o teu produto é bom? Por que o teu produto é diferenciado? Não diferente. Lembra a história do diferente da diferenciação? Por que seu produto é diferenciado? O que você entrega que os outros não entregam? E seja bem objetivo quando você faz as perguntas para o seu cliente, né? O que você quer saber? Como que você pode ajudá-lo? Para que ele está querendo aquele produto? Esse foi o meu pitch de hoje. Então, essa foi minha live. Gente, numa live é muita informação para a gente passar. Mas tudo isso, ele é super bem trabalhado no meu método, né? Então, no método, o método está baseado num tripé, que é a mudança do mindset. Então, se a gente quiser trabalhar no digital e ser bem sucedido nesse mundo digital, a gente tem que mudar o nosso mindset, a gente tem que entrar com uma cabeça de empreendedor. A gente trabalha com as questões de longo prazo, de estratégia, de visão de futuro, né? A gente trabalha com a questão de posicionamento.
As pessoas esquecem que a base de tudo está no posicionamento. Qual que é o produto que eu vou vender? Como que eu quero que esse produto entre na mente do consumidor, entre no coração do consumidor? E depois a gente trabalha com a questão do marketing digital, onde que eu vou anunciar meu produto, como que ele vai ser entregue, onde ele vai ser entregue, trabalhar com os 4 P's do marketing, que é super, hiper, mega importante. Então, primeiro a gente constrói uma base, para depois a gente ir levantando as paredes da nossa casinha de uma forma sustentável. E tudo isso o método vai trabalhar. Eu já falei para vocês, 13, 14, 15 eu vou fazer um evento e eu vou ter mais tempo para apresentar esse método de uma forma mais detalhada. Então, como vir para o mundo digital, né? Como viver do seu conhecimento. E viver significa pagar as suas contas, né? Viver significa pagar o aluguel, pagar a conta do mercado, ir no shopping, fazer viagens legais, né? Isso é viver do seu conhecimento. E é isso que a gente vai trabalhar. Muito obrigada mais uma vez. Amanhã tem mais. E um bom final de tarde para vocês. Beijo, até mais. Tchau.